Olá, queridos alunos. Vamos para a segunda parte de nossa Teologia dos Livros Históricos 2, primeiro e segunda Crônicas. Na primeira parte de nossa aula, nós discutimos as questões dos objetivos, que é analisar as obras de primeira e segunda Crônicas como uma unidade. 2. Descrever a teologia das crônicas. Falamos da justificativa e especificamos diretamente a importância do livro das crônicas para a teologia, falando principalmente que esta obra reinterpreta a história da monarquia sob a ótica ou perspectiva sacerdotal ou levítica do Segundo Templo. Nós falamos dos nomes dados às obras de crônicas no cânon grego, no cânon hebraico e no cânon cristão, e falamos diretamente do tema principal de primeiro e segunda crônicas, que formam, na verdade, uma unidade temática. Falamos, então, da autoria dos livros das crônicas, no primeiro momento, na qual a obra anônima é atribuída ao trabalho de um cronista, e no qual a tradição judaica, da qual segue muito próximo os cristãos ortodoxos, de que Esdras tenha sido o autor do livro das crônicas, Esdras e também Neemias. E na aula anterior, nós discutimos essas questões. Falamos ainda das fontes da obra historiográfica do cronista, principalmente a variedade de escritos canônicos e extracanônicos que ele faz para compor a sua história a partir da obra histórica deuteronomista, mas que diverge, portanto, do deuteronomista em algumas acepções. Falamos ainda das diversas fontes que são citadas na obra do cronista, como também falamos um pouco da avaliação dessas fontes, na qual o cronista intervinha regularmente no material de pesquisa que lhe estava disponível, corrigindo ou acrescentando, invertendo a sequência dos acontecimentos. Então, pela perspectiva de von Hart, não haveria, na verdade, nenhum tipo de erro do cronista, apesar de algumas incongruências encontradas especificamente no relato histórico de sua obra. Outra questão que nós vimos, algumas questões da dificuldade numérica, e nós procuramos explicar que poderia ser um erro de transmissão, alguns que consideram o número ou a quantidade figurativos, outros ainda que chamam de historiografia áulica, mas essa possibilidade não é aventada pela maioria dos leitores da Bíblia, porque a historiografia áulica é uma história inventada. E alguns mesmo que defendem literalmente que corresponde aos fatos da narrativa, independente da aparente contradição. Também nós falamos dessa questão teológica, não é isso? Na qual também apresenta uma divergência entre crônicas e o texto de Samuel, quando se fala realmente a respeito de que num texto é Deus quem incita a Davi a fazer o recenseamento e no outro se diz que é Satanás. Então, eu havia dito para vocês, principalmente, algumas coisas relacionadas à teologia do Segundo Templo, da influência possível do dualismo persa, mas ainda poderíamos acrescentar que, para o judaísmo pós-exílico,
era ainda impensável atribuir a Deus o mal. Se você observar bem, a ideia que o texto de Crônicas apresenta de Satanás como acusador não é nova diretamente. A aparição dele como membro da corte divina, colocado em alguns textos, como no de Jó, por exemplo, capítulo 1, verso 6 seguido, na função de diretor da promotoria pública do céu. E aparece também em Zacarias 3:1. Então, aqui no livro das Crônicas, no entanto, alguns consideram mais como um oponente de Deus, o que é naturalmente um desenvolvimento teológico novo no pensamento judaico, atribuído comumente, mas não com toda certeza, ao dualismo persa. Essa, por exemplo, é uma das minhas opiniões. Mas, na verdade, tem determinados estudiosos que sugeriram que a omissão do artigo diante do nome Satanás dar a ele uma personalidade com vontade e propósitos contrário ao propósito de Deus. E que, portanto, está realmente falando de uma pessoa, um espírito, que se opõe diretamente a Deus. Há uma outra leitura, no entanto, que quer considerar que realmente tenha sido Satanás, mas este como instrumento ou agente de Deus. E assim, a declaração extensiva de Samuel de que foi Deus que tentou a Davi teria uma justificativa que tentou a Davi mediante ao próprio Satanás, usando ele como seu instrumento. Então, esse incitamento de Satanás levantou-se contra, isto é, trouxe à mente, daí tentou, que explicaria a persistência de Davi em realizar o recenseamento, apesar da objeção de Joabe, não é isso? Então, o texto não apresenta razão específica para o recenseamento, nem deixa claro porque esse recenseamento foi considerado errado, visto que a contagem com propósitos militares já havia sido autorizada por Deus em número 24. Né? Pode ser até que a oposição profética se levantou com base no sentimento de justiça social. Então, nós trabalhamos ainda as questões históricas que precisam ser vistas e agora nós vamos trabalhar o outro ponto da nossa teologia de crônicas, ligado principal e especificamente à data. No primeiro momento, eu vou adotar a data de 450 a 425 aproximadamente. Por quê? Porque no primeiro momento, o hebraico de crônicas, ele é um hebraico acertadamente pós-exílico. Você pode observar, por exemplo, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 7, o uso de um valor monetário de uma moeda persa que é citada no versículo 7. E deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Acontece, entretanto, aqui que na Nova Almeida atualizada, o dárico, que era a moeda de ouro, ela não aparece nessa versão, mas ela é citada em 1 Crônica 29:7 em outras versões. E quando você analisa essa palavra persa, o dárico, em 1 Crônica 29:7, e a ausência de qualquer termo grego, obviamente que coloca a obra do cronista no período persa, ou ainda enquanto Israel é vassalo do Império Persa.
Aparece também ainda em 2 Crônicas 13, 22 e 24, 7, um vocábulo que acentua uma possível data também, que é a palavra midrash, que pode ser traduzido como relatos ou anotações, que é muito comum ao hebraico pós-bíblico, mas nesse caso aparece principalmente segundo Crônicas 13, 22. Em 2 Crônicas 13, 22, diz assim na Nova Almeida atualizada. 2 Crônicas 13, 22. Quanto aos demais atos de Abias, tanto que fez como que disse, está tudo escrito no livro da história do profeta Ido. A palavra aí, livro, a palavra livro está diretamente ligado ao Midrash. Não é isso? Esse Midrash, que é o relato, e são as anotações. Então, a respeito desses Midrash, nós já citamos diretamente quando falamos das fontes, sem necessariamente usar a expressão Midrash. Se você der uma olhada no Thomas Home, no seu Antigo Testamento, História, Escritura e Teologia, na página 720 e 721, o Thomas Home vai trabalhar essas mesmas fontes que eu citei aqui para vocês, mas utilizando principalmente a expressão Midrash, como a 2 Crônica 24, 27, Midrash do livro dos reis, que seria a história dos livros dos reis, né? Ou diversos escritos proféticos, como o Midrash de Shiló e Midrash do profeta Ido, perdão, em 2 Crônicas 13, 22. Então, o uso diretamente da palavra Midrash, na minha perspectiva, também serve para acentuar. Então, nós temos a palavra do Dárico, nós temos a palavra Midrash, que são diretamente termos, um persa e outro judaico, um judaico que é pós-bíblico e o persa que é diretamente relacionado a anterior ao período grego. Nós não encontramos diretamente no livro das Crônicas, caso ele fosse numa data mais retroativa, como às vezes alguns pressupõem, tem autores que dão a data até 200 a.C. para o final da composição das crônicas, né? Mas eu acredito que essa citação de 1 Crônica 29, 7, acerca do Dárico, e a 2 Crônica 13, 22, 24 e 27 a respeito do Midrash, ela pode nos servir como base. Viu, gente? Rapidamente aqui, com todo o respeito à tradução NAA, que é uma boa tradução, mas a gente tem que observar o seguinte: toda vez que os tradutores procuram tornar cada vez mais a escritura clara, em linguagem corrente, perde-se algumas questões importantes. Isso é muito bom a gente citar. A ênfase que os autores, na maioria das vezes, querem dar, principalmente para um sentido funcional ou um sentido um sentido diretamente funcional, ou ainda diretamente um sentido dinâmico, diretamente ligado ao texto para tornar mais claro, acaba realmente perdendo determinados dados que uma leitura especial, ou uma leitura feita por um especialista, se for usar uma tradução, pode não encontrar aquela referência. Entendeu? Isso é um ponto muito importante. É daí a razão pela qual o estudante do Antigo Testamento, do Novo Testamento, tem que estar familiarizado com o texto hebraico, com o texto grego, como também está familiarizado com traduções cada vez mais literais também, para poder identificar essas nuances, tá? Então, eu tomei
a NAA, como um dos textos que estava mais disponíveis aqui para mim, e eu estou aqui na minha estante sem outras obras, no meu local de trabalho, exatamente aqui, estou gravando, sem outras Bíblias para eu dar esta conferida. Mas eu citei diretamente de uma versão. Então, quando você olha assim, o próprio livro de 2 Crônicas, no capítulo 36, 22, indica uma data para o término do livro, que seria aproximadamente em 537 a.C. Nesse caso, por exemplo, há evidências conclusivas de que Crônicas, Esdras e Neemias constituíam originalmente um só livro, o que avançaria a data para depois de 430 a.C. Então, a lista dos descendentes de Zorobabel, em 1 Crônicas 3, 19, 24, até a sexta geração, sugere uma data não anterior a 400, não sugere uma data anterior de 400 a 340 a.C., o que possivelmente, na minha opinião, coloca os escritos entre 450 e 425 a.C., apesar de alguns autores recuarem entre 350 a 300 e há mesmo autores que chegam a colocar isso até 200. Então, quando nós olhamos sobre essa perspectiva, a gente deve entender não apenas a questão da data, que é controversa em todo e qualquer livro da Bíblia, mas também a sua esfera de ação. Então, obviamente que o livro das Crônicas ele cobre desde a morte de Saul até o decreto de Ciro, abrangendo um período de aproximadamente de 520 anos. Mas o que você não deve esquecer é que nós falamos na semana passada de como o livro do cronista ele faz uma abordagem sintética dentro de uma cronologia que seria a mais longa de toda a Bíblia. Porque, afinal de contas, ele começa toda a sua obra com a genealogia de Adão, um princípio de todas as coisas dentro da perspectiva da teologia e da cosmogonia judaica. Então, na verdade, nós colocamos aqui 520 anos a partir dessa perspectiva ligado necessariamente à história davídica, a qual ele procura uma ênfase. Então, provavelmente da morte de Saul até o decreto de Ciro, nós temos aí cerca de 520 anos, considerando que ele faz uma ligeira passagem sobre a vida diretamente de Saul. Então, quando consideramos a primeira Crônicas, é bom a gente também observar algumas questões a respeito do seu esboço. Olha só, no primeiro momento, esse esboço que eu estou apresentando aqui a vocês, ele tem uma ordem que eu estou seguindo, a estrutura ligada aos livros, como se apresenta em nosso cânon. Então, a primeiro Crônicas, ele teria duas divisões principais, que seria, primeiro, as genealogias do reinado de Davi, que vai do capítulo 1 até o capítulo 9, o reinado de Davi, que vai do capítulo 10 ao capítulo 29. Segundo Crônicas, ele reinicia especificamente a obra falando a partir do sucessor régio de Davi, de sua dinastia, a partir de Salomão. Então ele vai se ocupar dos 10 primeiros capítulos diretamente com o reinado de Salomão e, consequentemente, ele vai cuidar do capítulo 10 ao capítulo 36, os capítulos restantes, dos reis de Judá. Quando você olha diretamente esse esboço de primeiro e de segunda Crônicas dividido em 4 partes, na verdade, toda essa obra poderia ser dividida em menor
parte ainda, como nós já falamos a respeito da divisão tripartida do livro de Crônicas, considerado principalmente esses livros dentro de uma unidade, no sentido de que não havia essa divisão de primeira e segunda crônicas. Essa divisão foi feita pela Septuaginta, mas o texto hebraico conservava, na verdade, a unidade dessas duas obras. E assim, como nós poderíamos organizar isso? Primeiro, as genealogias, que vai do capítulo de Primeira Crônicas, né? Do capítulo 1 até o capítulo 9, ok? Depois, nós temos os reinos de Davi e Salomão como uma unidade, que iria, nesse caso, do capítulo 10 de 1 Crônicas até o capítulo 9 de 2 Crônicas, e nesse caso fala-se da monarquia unida. E no terceiro aspecto, os sucessores de Salomão, que são os reis de Judá, que iriam de 2 Crônicas, do capítulo 10 até o capítulo 36. Então, nós seguimos essa estrutura de 4 partes, 2 partes para 1 Crônicas e 2 partes para 2 Crônicas, mas, no entanto, nós podemos dividir toda essa estrutura em 3 partes, considerando, portanto, que a obra de Crônicas era apenas uma obra. Repetindo, a primeira divisão fica certa, que é a genealogia do reinado de Davi. Juntaríamos a primeira divisão de 2 Crônicas com a segunda divisão de 1 Crônicas, que poderíamos falar sobre os reinos de Davi e Salomão, mas eu poderia colocar também a expressão a monarquia unida de Davi e Salomão, e podemos falar, portanto, que iria do capítulo 10, não é isso? De 1 Crônicas até o capítulo 9 de 2 Crônicas, e depois os reis de Judá, ou os sucessores de Salomão, que iriam do capítulo 10 até o capítulo 36. Então, dentro da estrutura que nós queremos seguir, que é o método teológico estrutural, como eu já abordei para vocês em outros momentos, a gente deve analisar diretamente essa perspectiva sobre um ponto bem interessante, tá bom? Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. No material de estudo de vocês, eu falei sobre algumas metodologias de estudo de 2 Crônicas, de 1ª e 2ª Crônicas, definindo inicialmente como metodologia estrutural e como método temático. O método estrutural é um dos métodos usados para a pesquisa da teologia dos livros das crônicas, que investiga a teologia a partir da estrutura própria da obra. Seria que, dentro dessa estrutura que nós estamos analisando aqui, eu já verificaria a estrutura, dentro da própria estrutura das 3 divisões que eu assinalei, ou das 4 como está aqui representada, a teologia como ela se apresenta dentro desse contexto. Então, na genealogia do reinado de Davi, do capítulo 1 a capítulo 9, eu apresentaria já aqui a teologia que está envolvida nessa estrutura. Quando eu fosse falar do reinado de Davi e Salomão, eu já apresentaria a teologia que aqui se apresenta. E quando eu fosse falar dos sucessores de Salomão, os reis de Judá, eu apresentaria aqui a teologia dessa seção. Então, o método estrutural, ele investiga a teologia a partir
da estrutura própria da obra e pressupõe que o arcabouço dos livros já apresenta a perspectiva da obra teológica historiográfica do cronista. Deste modo, seria possível você identificar temas teológicos a partir do próprio esboço, que a própria estrutura da obra já está elencada com a perspectiva teológica. O Thomas Holmes e seus colaboradores empregam diretamente essa metodologia, isto é, a forma privilegia o conteúdo teológico e a rubrica teológica encontra-se no desenvolvimento dessa narrativa a partir de sua própria estrutura. O método temático ele já é diferente. Ele pode ser definido como uma metodologia que entende a obra historiográfica do cronista e, ao entender essa obra, apresenta essa teologia em tópicos temáticos que vão acentuar a perspectiva teológica por toda a obra, independente da teologia presente em cada divisão ou estrutura. Esse método, por exemplo, ele é usado por muitos autores. Eu já citei para vocês o Merrill Tenney, que escreveu um artigo sobre crônicas dentro da obra do Roy Zuck, Teologia do Antigo Testamento. E o Merrill Tenney, dentro da obra do Roy Zuck, utiliza justamente essa estrutura, que é o texto de apoio que eu dei para vocês lerem a maneira como ele trabalha o esboço da teologia de Deus dentro do conjunto da obra do cronista. Mas esse método também é usado pelo Bruce Waltke. Nesse caso, em particular, o conteúdo teológico é privilegiado sem acompanhar sua forma ou estrutura. A rubrica teológica está na unidade da teologia do livro, que é naturalmente capturada em narrativas que, dentro da perspectiva teológica temática, não se contradizem. O Waltke, por exemplo, ele chega mesmo a afirmar que há mais de 47 temas teológicos no livro das Crônicas. Quando a gente olha sobre essa perspectiva, principalmente do método temático que é usado pelo Waltke, a gente pode ter uma ideia específica do que ele quer afirmar. Por exemplo, ele diz, citando o Richard Pratt, por exemplo, que há cerca de 47 temas teológicos no livro das Crônicas. E ele destaca algumas que eles consideram fundamentais. Por exemplo, ele faz a citação de todo o Israel como um tema presente, um tema teológico, uma temática dentro do temário teológico do livro das Crônicas. Então, esse todo Israel, ele diz então que os que retornaram são herdeiros legítimos das alianças de Israel. E o objetivo do cronista seria assegurar, por meio das genealogias com que ele introduz o livro, que o Israel pós-exílico é descendente legítimo tanto da eleição divina quanto das alianças que Deus estabeleceu com o povo de Israel. Então, as genealogias corroborariam com as afirmações feitas pelos israelitas de que eles são descendentes dos patriarcas e das alianças de Israel. Nesse caso, o Waltke ele vai dizer que a última genealogia apresentada pelo cronista vai comprovar isto quando ele diz todo o Israel foi registrado por genealogias inscrito no livro dos reis de Israel e Judá foi levado para a Babilônia. Então, todo esse Israel, segundo ele, é um tema teológico. Então, aonde aparecer a expressão todo Israel, ele vai consignar
que ali há especificamente um tema teológico. É o caso quando ele vai dizer que todo Israel é herdeiro legítimo do antigo Israel. No primeiro momento, ele diz que todo o Israel é herdeiro legítimo das alianças, agora ele vai dizer que todo Israel é herdeiro legítimo do antigo Israel. Isto é, ele está querendo apresentar, nesse caso, a menção de que todo o Israel é uma forma e é um tema teológico dentro do livro das Crônicas que acentua diretamente o pertencimento e o valor patriótico do remanescente que é vassalo do Império Persa. Então, ele vai afirmar que várias vezes o cronista copia essa terminologia todo Israel de passagens paralelas do deuteronomista e que em diversas ocasiões ele vai modificar o texto de Samuel Reis para que se leia todo Israel. E ele vai citar as passagens de 1 Crônicas 11:1, 14:8, 15:3, 28, 29, 21, 26, 2 Crônica 1, do 1 ao 3, 2 Crônica 10, do 1 ao 3, como referência que todo Israel, diretamente aqui, é uma relação de pertencimento diretamente ao antigo Israel. Então, os judeus pós-exílicos pertencem legitimamente ao antigo Israel. Então, ele vai apresentar que, diferente do deuteronomista, que vai apresentar a aliança firmada entre os homens de Israel e Davi, 7 anos depois dos homens de Judá terem feito, como se apresenta em 2 Samuel 2:4 e 5:3, o cronista vai omitir o detalhe cronológico e simplesmente vai comentar: assim, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, Davi fez uma aliança com eles. Então, a comunidade restaurada é o remanescente de várias tribos, conforme 1 Crônicas 9, 2 e 3. Então, ele vai falar também, ainda dentro dessa perspectiva temática, que todo Israel será restaurado ao reino. E ele faz diretamente isso a partir de uma perspectiva em comparação com o texto deuteronômico. E ele chega mesmo a avançar mais ainda, afirmando que o próprio Jesus deu a entender que quando seu reino se consumar, seus 12 discípulos serão os substitutos das antigas 12 tribos, como aparece em Mateus 19, 28, e que Jesus prometeu que todo aquele que o Pai me dá virá a mim, João 6,37, que eu não perderei nenhum dos que ele me deu, fazendo uma referência de que todo Israel necessariamente tem uma complementação escatológica nas passagens de Jesus em Mateus 18, 19, 28. Então, ele assume diretamente essa perspectiva temária de todo Israel pelas várias repetições que aparecem no livro das Crônicas. Nesse caso, portanto, ele vai acrescentar um tema que é o tema de Deus. E com isso ele vai descrever, dentro do temário de Deus, que o livro das Crônicas defende, em primeiro lugar, que Deus está ativo na história de Israel. Isto é, que Deus, na verdade, governa a história e está ativo no meio da nação. E o cronista vai diretamente orientar o povo a respeito disso, principalmente quando diz: eu sou, matou Saul e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé, 1 Crônicas 10, 13 a 14. Lembre-se, obviamente, que ele está falando de todo Israel, mas principalmente ele se refere à comunidade judaica, né? Os judaítas do Segundo Templo, principalmente aqueles que estão em Jerusalém e Judá. Então ele vai afirmar com isso que Deus escolhe o seu local
o local do templo, em resposta à oração de Salomão, em 2 Crônicas 7:12, e ao contrário do deuteronomista, que conclui sua triste história mostrando a nação e seus líderes no exílio, embora dê uma pequena esperança pela exaltação de Joaquim acima dos demais reis no exílio, o cronista vai concluir sua narrativa num tom mais positivo. Por exemplo, ele vai dizer diretamente, como no livro de Esdras, que o Eu Sou inspirou a Ciro. Numa ironia visível e marcante, o rei persa proclama que Israel seja solto do cativeiro e lhe dá ordem para que volte e reconstrua o templo do seu Deus, segundo a Crônica 36, 22 e 23. Então, ele vai afirmar que com isso o cronista quer dizer que Deus não está derrotado, mas a Babilônia sim. Então, no tema Deus, ele vai descrever a atividade de Deus na história de Israel e também que o caráter de Deus e o seu propósito são imutáveis ao destacar principalmente a eleição de Israel, as alianças de Deus com Israel e a lei que duram para sempre, até mesmo no período pós-exílico. Então, em razão disso, o povo de Eu Sou depende diretamente de Javé. Então ele vai, além de falar desse tema de Deus, ele vai acrescentar o nome de Eu Sou no templo, afirmando diretamente que o cronista desenvolve o tema apresentado pelo deuteronomista de que o nome de Deus está no templo. Então, um Deus transcendente, inacessível em seu templo celeste, segundo a Crônica 6:18, condescende em colocar seu nome no templo como forma de acesso ao poder divino. 1 Crônica 16:35. E seu nome é o objeto do louvor do povo. 1 Crônica 16, versículo 8. Então, quando se fala diretamente, está designando a importância do nome de Deus no templo a partir da narrativa. Então, como o autor faz isso? Abrindo dentro do livro um tema que é Deus e procurando então discorrer como Deus é apresentado a partir desse tema. O que quer dizer? O seguinte, quando você usa o método estrutural, a forma de teologia ela é indutiva. Quando você usa o método temático, basicamente você está usando um método que é basicamente dedutivo. Esse foi um dos grandes problemas que a teologia bíblica sempre teve dificuldades. Desde a primeira obra de Bauer, cerca de 25 anos depois do discurso de Johann Philipp Gabler, ele escreve, por exemplo, uma teologia do Antigo Testamento, utilizando principalmente o modelo temático da dogmática, o que, na verdade, à ocasião, o Johann Philipp Gabler havia questionado o uso diretamente de temas ou de modelo da sistemática para a leitura da Bíblia. Por quê? Porque, infelizmente, o método temático ele é sempre mais didático. Então, esse método temático, ele elenca, portanto, temas teológicos, como o tema da eleição e aliança, o tema do rei, não é isso? E vai procurando descrever de como necessariamente essa teologia é identificado dentro dessa estrutura. Então, se você quiser conhecer o método temático, você tem um pouco da obra diretamente do Royzuk, né? Dentro da perspectiva do Merrill Tenney, que acaba ali desenvolvendo esse contexto em tema, que é o material que eu coloquei como auxiliar para vocês. Tem também a teologia do Antigo Testamento do Bruce Waltke, que também se insere dentro dessa perspectiva, colocando por tema, portanto, temas teológicos e discutindo esses temas teológicos por todo o livro. No nosso caso em particular, eu ainda prefiro, num primeiro momento, essa forma do método
estrutural que é seguido por uma variedade de autores e que considera, na verdade, e principalmente a estrutura do próprio livro para poder fazer a descrição dessa teologia. Por exemplo, se nós seguirmos o Thomas Home nessa perspectiva, nós teríamos dentro dessa estrutura, principalmente olhando o livro das crônicas em conjunto, não como primeira e segunda crônicas, mas apenas como uma única obra, nós teríamos a seguinte divisão. Um primeiro conjunto de textos que iria do capítulo 1 de Primeiras Crônicas até o capítulo 9, uma segunda seção de texto que iria de Primeiras Crônicas 10 até 2 Crônicas 9, e uma terceira e último conjunto de texto que iria de 2 Crônicas 10 até 36, vendo tudo isso numa unidade. Então, quando você olha para a primeira perspectiva, que é um primeiro conjunto, que é do 1 Crônicas do capítulo 1 ao 9, você vai observar que o cronista descreve Israel em sua terra, atribuindo-lhe, por exemplo, uma extensão bastante ampla, não apenas ampla no território, mas ampla também da longínqua história de Israel. Em primeiro lugar, isso daí é para afirmar o princípio da continuidade para além do período de ruptura em que esse modelo diretamente chamado Thomas Home de autóctone, né? Autóctone é aquilo que está ligado diretamente à terra, se opõe a outros que privilegiam essa ruptura, como por exemplo seria a obra de Esdras. Então ele vai afirmar que, em segundo ponto, vai se notar a importância assumida por três figuras dentro desse primeiro relato, que é Jacó ou Israel, e é importante você observar que não é chamado de Jacó, mas de Israel, principalmente porque o cronista nos parece que ele evita diretamente usar o nome de Jacó para não relacionar diretamente Jacó às suas falhas. Cita também Judá e Levi, que corresponde diretamente às dinâmicas características do livro. Então, embora você tenha diretamente várias citações genealógicas, é característico Israel, que é Jacó, Judá e Levi, principalmente para reafirmar a relação de pertencimento, porque Israel, Judá e Levi vão corresponder a essas dinâmicas que estão relacionadas ao livro, a unidade do povo em torno de seus reis e dos seus sacerdotes e levitas, a unidade do povo, porque liga diretamente a Jacó, Israel, a unidade diretamente dos reis, que liga a Judá, e a unidade sacerdotal, que liga diretamente aos levitas. Então, o propósito teológico aqui é apresentar, como fez o Bruce Waltke, que todo o Israel está contemplado diretamente a um pertencimento como descendente de Jacó Israel, como pertencente diretamente às sucessivas monarquias a partir de Davi, e também a articulação da aliança por meio diretamente dos sacerdotes, por meio da tribo de Levi. Então, a segunda perspectiva teológica, ela iria ainda um pouco mais longe, que fala-se, portanto, do reinado de Davi e Salomão, que iria de 1 Crônicas, do capítulo 10, até então 2 Crônicas, no capítulo 9. E vai descrever, portanto, Israel em sua unidade. Então, essas genealogias que fala do pertencimento do povo a Jacó, Israel, Judá, ligado à monarquia, e a Levi ao sacerdócio, agora, portanto, todo esse conjunto dos que são descendentes de Israel,
os que pertencem a Judá e aos que estão ligados à aliança por meio diretamente dos levitas, agora, portanto, são todos eles articulados dentro de um conjunto, isto é, as articulações dessas figuras reais agora são apresentadas mediante uma simbólica positiva, que é Davi e Salomão, ou negativa, que é Saul, que vai dar diretamente a relação de pertencimento de Israel com Deus, mediatizadas especialmente pelo Templo de Jerusalém e seu culto. Então, nessa perspectiva geral, o judeu pós-exílico terá a ideia: você pertence a quem? Você pertence a Davi e Salomão ou você pertence a Saul? Por isso é apresentado diretamente a perspectiva simbólica negativa de Saul e a perspectiva simbólica positiva de Davi a Salomão para falar da unidade do povo e da sua relação de pertencimento ao templo e ao culto. Então, há mesmo quem enxergue nessa perspectiva, segundo o Thomas Home, uma articulação entre o passado marcado pelo pecado de Saul, que representaria o exílio, e a busca presente na acabada de Davi, que representando a restauração e a realização escatológica com Salomão representando o futuro. Então, essa perspectiva, ela teria, no caso, um aspecto simbólico teológico, na qual a figura de Saul representaria o exílio, Davi representaria a restauração do povo como uma obra inacabada, em processo, e Salomão representaria uma realização escatológica ao futuro a partir do templo e seu culto. Isso é uma perspectiva de Thomas Home. Agora, o último conjunto, que é os reis de Judá, que são diretamente os sucessores de Salomão, que compreende do capítulo 10 ao 36, vai descrever teologicamente a busca de Deus por Israel através das vicissitudes de sua própria história. Então será apresentadas as figuras negativas de Roboão, em 2 Crônica 10, 12, e Acais, 2 Crônica 28, que vão fazer uma oposição entre as figuras positivas de Josias, 2 Crônicas 34, 35, e especialmente Ezequias, em 2 Crônicas 29, 32, que é retratado como um novo Salomão. Assim como diretamente vocês viram a perspectiva de Josias sendo narrada na teologia deuteronomista, que apresentava um conjunto de uma nova aliança, aqui também nós temos esse novo Salomão. Então, outras figuras reais também são contrastadas, como Abias, em 2 Crônicas 13, Uasa, em 2 Crônicas 14, 16, ou Josafá, em 2 Crônicas 17, do 21 a 1, vão significar que a busca de Israel nunca terminou. Então, o papel e a distribuição desses discursos reais no livro vão reforçar essa estrutura teológica. E assim, portanto, os três discursos de Davi, que aparecem em 1 Crônicas 22, 28 e 29, vão garantir a unidade da obra cultual davídico-salomônica, enquanto a última parte será encerrada por dois discursos de arrependimento, de Abias, 2 Crônicas 13, 14 e 12, de Ezequias, 2 Crônicas 30, 6, 9, que vai dar sentido ao que cada geração deverá reviver por si mesma esse caminho de fidelidade segundo o princípio de retribuição firmemente estabelecido. É o que vai nos apresentar especificamente 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, versículo 14. Então, quando você olha diretamente essa perspectiva, você vai observar rapidamente que essa teologia ela está toda ela muito bem organizada para fortalecer
a ideia de pertencimento. Então, pessoal, nessa perspectiva em que nós observamos diretamente, é sempre bom ainda você analisar que o contexto de 1º e 2ª Crônicas são os mesmos, a estrutura do livro de Crônicas está relacionado ao da 2ª, então a gente não deve ler de modo estrutural como sendo 4 divisões, mas apenas 3 divisões. Uma primeira divisão que se refere ao aspecto da cronologia, a segunda divisão que refere-se aos reinos sucessivos de Davi e Salomão, e a terceira divisão que tem a ver com os reis de Judá. Eu pretendo omitir um pouco um esboço dos reis de Judá, porque afinal de contas nós temos diretamente, quando falamos das perspectivas da teologia deuteronomista na aula anterior, como falamos agora da teologia das crônicas, nós temos apresentado diversas relações desses reis dentro da obra. Mas eu te oriento aqui a dar uma olhada na nossa obra, Introdução ao Estudo da Teologia do Antigo Testamento, no qual eu faço uma abordagem minuciosa depois dos livros das crônicas de cada um dos reis. Inclusive, eu faço uma citação, e essa citação está no material de estudo que eu deixei para vocês na plataforma, organizando os relatos de Samuel e Reis com o relato das crônicas. Obviamente, ficaria muito cansativo eu ter que ficar citando esses textos e essas relações para vocês, porque é muito extensa, e nesse quadro eu ainda distingui os reis de Israel do que são os reis do Reino de Norte, grafando especificamente com negrito e itálico para você saber quando se refere aos reinos do Norte e quando se refere ao Reino do Sul. Então, nós fizemos diretamente um gráfico apresentando todo esse relatório de leitura que o cronista faz da obra deuteronomista, repetindo as passagens e o texto. Eu acho isso muito significativo, tá bom? Então, rapidamente, avaliando um pouco ainda do livro das crônicas, não apenas da sua teologia, mas também dos seus aspectos, você sabe que primeiro Crônicas, já apresentamos que ele está saturado, né, de genealogias, com foco especial no reinado de Davi, e fica claro que o autor ou cronista de crônicas, ele tem pleno conhecimento das obras pentateucais, principalmente pela maneira como ele consegue abreviar de modo eficaz, principalmente as genealogias. Então, você vai encontrar em 1ª Crônicas algumas questões importantes, como a declaração da grande aliança com Davi, que aparece no capítulo 17, do versículo 11 a 14, a magnífica oração de louvor pronunciado por Davi no capítulo 29, do 10 ao 19. Então, é possível que quando os livros de crônicas foram compilados, Judá talvez não fosse mais uma monarquia e apenas um pequeno grupo de exilados que tinham voltado da Babilônia sobre vassalagem do Império Persa. E, obviamente, não é isso? Que os judeus não deixaram de exercer influência sobre o Império Persa. Mesmo os judeus sendo vassalo dos persas, é possível que eles exerceram grande influência. Por exemplo, Daniel chegar à posição de primeiro-ministro no Império Persa de Ciro, Esté e Mordecai chegaram a ser, respectivamente, rainha e primeiro-ministro do Império Persa na época de Assuero, pai de Artaxerxes Longímano, que foi aquele que reinou na época de Esdras.
E nós sabemos que eles exerceram grande influência no Império Persa a favor dos judeus. Quando analisamos as Segunda Crônicas, nós sabemos que ela inicia diretamente onde Segunda Crônicas parou. E a Segunda Crônica vai registrar a história do reinado de Salomão, que vai de 971 a 931, e de todos os reis de Judá, desde Roboão, em 931 a.C., até Zedequias, em 586 a.C. Então, o livro cobre o mesmo período contido em 1º e 2º Reis, embora 2º Crônicas vá focalizar exclusivamente o rei de Judá, excluindo os reis de Israel em sua maioria. Né? Então o livro vai terminar com a breve menção do decreto de Ciro, que foi promulgado em 539, pelo qual os judeus receberam permissão de voltar à Judéia e reconstruir seu templo. Algumas passagens teológicas significativas de Segunda Crônicas inclui a oração de Salomão pedindo sabedoria, capítulo 1, do 7 ao 12, a dedicação do magnífico templo, capítulo 5 ao 7, a visita da rainha de Sabá, que vai do capítulo 9, versículo 1 a 12, a predição da duração do cativeiro, que é o capítulo 36, 20 a 21, e os versículos favoritos de todos nesse livro são 7, 14 e 16, 9. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. O material de estudo está disponível na plataforma, todo o texto, a bibliografia e também os exercícios. Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus. Amém.